Muito boa noite. Olha aqui, gente, para começar a nossa live dessa semana, nossa segundona, né? Com esse tema tão importante que tem se tornado cada vez mais dúvida dos pacientes no consultório, né? Então, eu reuni os 5 principais erros que eu observo dos pacientes antes de realizar a harmonização facial, tá? Para trazer aqui para vocês que já realizaram ou que pensam em realizar, tá? Para que ou se já cometeram esse erro, não cometer novamente, né? Ou se ainda não realizaram, nunca cometer, tá certo? Meu nome é doutora Lisandra Lagos, sou médica, trabalho com medicina estética facial aqui em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica T, tá bom? Vamos lá, deixar o pessoal ir chegando, né? Cheguei! Boa noite, Nai! Aqui é presença mais que confirmada. Olha, por que eu quis trazer, né? Esse tema para nossa live de hoje, justamente por perceber que tem sido com frequência alguns pacientes cometendo esses erros por achar, né, que tem um pouco mais de tempo para iniciar os tratamentos ou por pensar que quer economizar, né, sabendo que no fim dessas contas não tem economia, né, é um investimento maior depois. Então, vamos lá começar com o principal erro que eu observo comumente dos pacientes no consultório, que é o que? Adiar muito a decisão de se cuidar, tá? Ah, eu ainda sou jovem, não preciso me cuidar agora, né? Ou fala, não, pra que me cuidar? Já tenho não sei quantos anos. Eu vejo esses dois extremos na realidade. O que a gente observa é que muitos dos pacientes, às vezes, por retardar um pouquinho dessa decisão de se cuidar, chega para mim no consultório já com certas marcas de envelhecimento ou de hábitos de vida, como era o caso dessa paciente que, por ser tabagista, a gente tem um processo de envelhecimento um pouquinho mais acelerado e tem sinais que eu sempre falo, a gente consegue melhorar, mas zerar, mas não. Então, tem alguns casos, né, aqueles vincos muito mais marcados, depois de muito tempo sem realizar botox, sem fazer nenhum cuidado para essa região. A gente tem que, ou não consegue entregar mais o resultado ideal, ou a gente precisa associar tratamentos para conseguir atingir o mesmo resultado que antes a gente precisaria fazer apenas um botox. Então, eu sempre explico aos meus pacientes, quanto mais a gente adia essa decisão de cuidar da gente, permanecemos nós vivos, com fé em Deus permaneceremos, né? Esse processo está apenas se acelerando. Como assim, Liz? É a mesma coisa, tá? Eu sempre faço essa alusão. É a mesma coisa que você sabe que você tem que reformar a sua casa. Sua casa começou com uma rachadurazinha ali, ó. Uma infiltração, uma rachadurazinha, e você vai adiando. Quando você decide tomar essa decisão de realmente cuidar disso, é porque a parede já está perto de cair, é porque a infiltração está muito maior. E nesse momento você vai precisar investir muito mais recurso financeiro para conseguir resolver da mesma forma que antes, né? Então, por isso que eu sempre falo, quanto mais cedo a gente conseguir começar a cuidar do nosso rosto, do nosso corpo por consequência, a gente vai precisar investir menos recurso financeiro, menos tempo. E os danos que a gente vai ter ao longo do tempo, a gente não vai esperar, né, aparecer uma flacidez intensa, um vinco mais proeminente, alguma coisa mais marcada para que a gente venha tentando rejuvenescer. Então, nossos resultados são muito mais naturais, muito mais bonitos, quando a gente consegue vir fazendo isso de forma gradativa. Ou seja, esse paciente que ele já cuida desse gerenciamento do envelhecimento desde cedinho, tá? Caso dessa paciente, tá? Muitos tratamentos a gente vai conseguir sim resolver, né? Que é por isso que a gente busca no consultório. Mas alguns danos que a gente causou na nossa pele, a gente vai precisar ou da associação de procedimentos, né? Que vai demandar mais investimento, ou que realmente aquele vincozinho ali, aquela lesão que causou, não é mais reversível. Então, quando se adia muito essa decisão, né? A gente vai só acumulando. Você não tá se livrando, você tá só acumulando procedimentos pra gente conseguir chegar no mesmo resultado. E esse é um erro muito comum que eu vejo dos pacientes no consultório. Deixa eu ver só um pouquinho de água aqui.
E aí fica aquela dúvida, né? Ah, então quando que eu começo? O que é que eu preciso fazer? Bom, a gente sempre alinha, né? Não é o paciente começar a fazer procedimentos porque tem 20 anos e já quer cuidar. Ele vai ter sempre que ter uma avaliação médica devida, ou seja, esse paciente vai passar por uma avaliação, a gente vai analisar direitinho o que é que para o caso dele será realmente necessário realizar de procedimentos para assim que depois ele inicie os cuidados dele. Por quê? Porque o nosso processo de envelhecimento, por mais que tenhamos a mesma idade, ele ainda é muito individual. Tem paciente que hoje, com 30 anos, tem sinal de envelhecimento muito marcado pelos hábitos de vida, por ser fumante às vezes, por perder muita noite, às vezes por ser atleta de alto rendimento. Tudo isso acelera o nosso processo de envelhecimento. Do que outro próprio paciente de 30 anos, que dorme bem, tem uma qualidade de vida ok, que sempre cuidou dessa pele, que tem hidratação, né, que bebe muita água. Então, esse envelhecimento, e além do que da nossa genética, que isso também conta muito. Então, isso vai estar interferindo quando a gente pensa nas indicações de procedimento para cada paciente, tá? Vamos aqui para outro principal erro que eu vejo os pacientes cometerem muito no consultório eu não vou fazer agora meus procedimentos, porque eu só posso começar quando eu fizer tudo de vez. Eu só vou começar quando eu fizer esse full face completo, né? E vamos trazer pra cá. Uai. Meu Jesus. Não sei como é que sai. E não é assim, né? Não precisamos adiar, né, nossos cuidados por pensar que a gente só vai começar de uma vez só. O caso dessa paciente, por um exemplo, ela nunca tinha feito nenhum procedimento estético quando chegou pra mim. E ela tinha indicação, né, de uma estruturação nessa face para trazer beleza de uma quantidade que a gente chama relativamente significativa de preenchimento. Então, se ela pensasse que por isso ela adiaria os cuidados dela, ela não ia conseguir chegar nesse resultado lindo, né? E ter essa renovação de autoestima. Então, no caso dela, a gente dividiu em etapas esse full face que a gente chama. E assim, a gente pode fazer muito. E é muito comum isso acontecer com os nossos pacientes. Não é necessário que se entregue esse full face de uma só vez. No caso dela, a gente foi fazendo essa estruturação, tá? Até porque tem algumas regiões do nosso rosto que ela nem aguenta essa quantidade de produto de uma só vez. Como, né, no queixinho dela, a gente tinha que estruturar muito esse queixinho. Então, ela ia levar uma quantidade maior de preenchimento que de uma só vez a região por si não permite. A gente precisa fazer em uma etapa, esse produto acomodar, acimentar, que eu falo, né? Para que depois a gente venha complementando e cada paciente a gente vai dividir numa quantidade de visitas única. Então, isso é uma avaliação, né? Que cada rostinho vai ter a sua indicação de procedimento muito individual. No caso dessa paciente, a quantidade de preenchimento que ela precisava para algumas regiões determinadas, ela nem que ela quisesse, a gente conseguiria fazer de uma só vez. Então, para aqueles pacientes, né, que sempre estão adiando essa decisão de se cuidar pelo receio de achar que precisa fazer esse full face de uma só vez, não é assim. A gente consegue sim entregar esse full face em etapas para que o paciente ele não tenha aquele resultado de uma só vez, ele se assuste. Ou para aquele outro paciente que não quer que ninguém saiba que ele está cuidando da face, né? Que é super comum de acontecer. Paciente que é mais discreto, que quer essa evolução gradativa. Ou até porque, em alguns protocolos, a gente não vai conseguir entregar de uma só vez todo esse procedimento. Todos os tratamentos que ele merece fazer. Tá certo? Então, esse é um erro muito comum de acontecer. Atrasar os cuidados por pensar que apenas de uma só vez vai ser necessário. E não é assim. Isso eu sempre faço questão de alinhar na consulta. No momento da avaliação, eu vou dar todo esse plano para o paciente. Ele vai sentar na minha frente, ele vai entender tudo de procedimento que ele merece fazer. E em quanto tempo a gente vai atingir esse resultado. Quantas vezes ele vai precisar vir no meu consultório para que a gente vá complementando as nossas etapas. Seja ela de uma só vez, seja ela algumas outras vezes, tá? Isso é muito único de cada paciente. Boa noite, tia, tudo certinho? E até porque tem aqueles pacientes que, por mais que eu consiga entregar de uma velocidade mais rápida, né? Esses procedimentos, esse full face, ele deseja que a gente realize esses tratamentos em etapas.
justamente por aquela questão dele não querer entregar que tá cuidando da face, por ele querer ter esse resultado de uma forma mais discreta. Então, tudo isso a gente consegue sim alinhar, tá? No momento da consulta. Eu sempre falo com meus pacientes, ó, você vai sair da minha consulta sabendo tudo que você mereceria fazer. Independente da queixa do paciente, ele vai receber de mim tudo que ele merece, né, fazer de procedimento para que ele consiga chegar na melhor versão dele. Esses procedimentos, eles vão vir enumerados por exatamente como se fosse grau de prioridade, para que ele saiba, se ele tiver um recurso financeiro agora, ele investe primeiro nisso, depois nisso, e vai estar sempre ligado ao que? O que ele mais precisa para trazer mais beleza para a face dele. O plano de tratamento vai ser esse, sabendo que cada paciente vai ter sua indicação individualizada de procedimentos envolvidos nesse plano de tratamento. A partir do momento que ele tem esse plano traçado, o meu paciente que vai dizer a velocidade de conclusão desse tratamento. Tem paciente que quer de uma só vez, que ele quer ver logo o resultado, ou ele é de fora, ele vai ter um evento. Tem paciente que ele quer vir realizando esses procedimentos de forma gradativa, para que ninguém perceba essa alteração e não entregue, né, o rejuvenescimento mágico dele. Ai, ai. E é por isso que a gente sempre explica, né, que atrasar essa decisão de se cuidar por pensar que só pode realizar só uma vez é um erro muito comum de acontecer quando a gente fala de harmonização facial. Outro erro bastante comum, tá? Que eu sempre vejo, né? E sempre tô aqui na internet trazendo para que vocês entendam, é exatamente isso. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, é aquele paciente que deseja escolher o procedimento antes da avaliação, né? Eu falo assim, ó, paciente meu tem que ser obediente. Por quê? Porque o paciente é leigo, ele não sabe exatamente o que é que traria mais beleza para a face dele. E por isso que ele me contrata, por isso que ele vem a mim. Então, eu sempre falo que esse é um erro muito comum de acontecer, porque os pacientes tendem a querer escolher os procedimentos que vai realizar. E muitas das vezes, né, eu falo pra você, muito mais comum do que vocês acreditam, o que vocês esperam, é que esse paciente, ele erra no que ele desejava pra face dele. Olha só que lindo, que sensacional, né? O caso dessa paciente. Olha quanto rejuvenescemos a face dela. Entregamos estrutura, melhorando a flacidez, projetamos esse queixinho, né? Melhoramos o contorno da face, papadinha. Sem que essa paciente perdesse os traços dela, sem que essa paciente perdesse a identidade dela. Ou seja, a gente conseguiu entregar para essa paciente, né, como a gente entrega para todos os nossos pacientes, a melhor versão dela. E aí, essa paciente é uma daquelas que chegou para mim desejando fazer apenas o Botox. Ela queria agendar o Botox. E no momento da minha avaliação, né, do esclarecimento de quais procedimentos, naquele momento que eu vou elaborar o plano de tratamento dessa paciente, ela teve consciência do que traria mais benefício para a face dela. Não era o Botox. O Botox sim era essencial, tá? Era indispensável esse tratamento. Era inegável essa necessidade, né? Mas o que trouxe mais beleza para a face dela não é o Botox. Eu sempre explico. O Botox, ele é um pilar de tratamento que é necessário, sim, para pacientes a partir de 25 a 30 anos que já tem essas rugazinhas da expressão. Mas a beleza, eu falo, né, que a cereja do bolo dessa paciente foi a projeção do queixinho e a estruturação facial que a gente conseguiu rejuvenescer a face dela. Então, olha só, se eu ouvisse essa paciente e realizasse apenas o Botox que ela desejava, ela jamais iria chegar nesse resultado. Então, por isso que eu sempre falo, não tem como paciente passar por mim e falar que ele vai escolher procedimento sem avaliação. Que é que eu sempre alinho. A gente pode sim ir concluindo as nossas etapas, né, do nosso plano de tratamento, como ficar melhor para o paciente. Claro, a gente sempre vai alinhar isso no consultório. Mas o paciente que não passou por avaliação e escolher procedimento não tem como. Porque a nossa avaliação é uma parte-chave, é um pilar essencial para os nossos resultados. Eu falo, inclusive, que é um dos principais pontos-chave do meu resultado é o momento da minha avaliação. É o momento que eu vou entender suas queixas. É o momento que eu vou traçar esse plano de tratamento para você. É o momento que eu vou dar o norte dos nossos cuidados, tá certo? E é o momento exatamente que eu vou tirar todas as suas dúvidas, que eu vou te mostrar casos de outros pacientes, para que você entenda exatamente o que eu espero e desejo
para o caso de cada um, tá? É nesse momento que o paciente ele vai conseguir ver, e eu sempre faço questão de fazer isso, mostrar um caso parecido do dele, para que ele entenda, não vai ficar igual, porque cada rosto é único, mas essa região que eu vou tratar é mais ou menos esse resultado que eu quero atingir com você. Então, isso eu sempre faço questão de mostrar, né, esses resultados da minha consulta e explicar ao paciente como é que a gente vai realizar esses procedimentos dele. Porque o que mais acontece, às vezes, no consultório é paciente que já fez procedimentos estéticos anteriores e não saber nem o que foi feito, porque não foi explicado. Paciente, eu sempre faz parte da minha anamnese, né, perguntar o que é que você já fez anteriormente, o que é que foi tratado, o que é que foi utilizado, os pacientes não sabem. Por que os pacientes não sabem? Porque não foi explicado a eles, né, e isso é uma coisa que eu faço questão de fazer na minha consulta. Então, por isso que esse momento da avaliação é um momento chave. Não tem possibilidade do paciente realizar um full face, qualquer procedimento que seja, sem que ele passe por essa etapa principal do nosso tratamento. E quando o paciente opta por realizar, o que eu vejo com muita frequência, são aqueles pacientes que eles optam por realizar procedimentos aleatórios em que eles mesmos escolhem. E aí a gente começa a ver aqueles resultados que não são naturais. Como assim? Aquele paciente que ele vai fazendo procedimentos aleatórios sem que tenha, né, uma visão estratégica para o caso dele. E aí ele vai só empilhando os procedimentos, mas não vai tratando necessariamente o que precisava tratar. Ele não vai cuidando desse gerenciamento do envelhecimento. E o que muitas das vezes, né, quando o paciente escolhe o procedimento que ele quer fazer, tem por consequência aqueles resultados desarmônicos que a gente vê. Muitos daqueles resultados se dão por o paciente ir e fazer tipo de balcão, escolher o que ele quer, botar mais um pouquinho de boca, mais um pouquinho de queixo, mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, tá? Então isso é um erro muito grande, tanto para que você não tenha um resultado bonito, tanto para que você acabe até gastando mais, faça um investimento maior em procedimento que talvez não seja nem necessário para sua face. Tá ok? E um outro erro que também é muito comum de ver, né? E por isso que eu sempre faço questão aqui. Então, por que você trouxe isso? Para que você que ainda não fez sua harmonização facial, ou você que conhece alguém que ainda não fez, mas está querendo fazer, que ele se conscientize desses erros para que ele não cometa, né? Não os cometa. Então, por isso que eu já tô aqui trazendo para vocês todos esses... São os principais que eu vejo em consultório, tá? Isso aqui é muito frequente. Vamos lá. Opa, coloquei... Aqui, ó. Escolher procedimento pelo preço, não pelo valor agregado. Por quê? Como assim pelo preço? Eu vejo muitos pacientes, às vezes, tendendo a escolher procedimento pelo preço. Por quê? Por achar que vai ser melhor, né? Gastar menos dinheiro com isso. Sem saber que... Quando você escolhe pelo preço, sem avaliar a estética desse profissional, a capacitação técnica desse profissional, todo o know-how que está envolvido, toda a experiência que esse profissional te entregue, principalmente os resultados que esse profissional tem, você está deixando de lado o seu bem mais precioso, que é a sua vida, que é o seu rosto, que é a sua face, né? Que é a sua estética, que é o seu bem-estar. E é daquele momento que o paciente que às vezes escolhe pelo preço, ele tem como é que eu posso falar? Um prejuízo maior, né, no fim das contas. Por quê? Porque depois de um preenchimento mal feito, um resultado que foi entregue, né, de forma desarmônica, esse paciente vai ter dois custos agora. Ele vai ter o custo de retirar, desfazer esse procedimento, e agora um novo investimento com um profissional que se adeque exatamente ao que ele sempre esperou, né? Ou seja, dois investimentos que poderiam ter sido poupados. Então, eu sempre falo, o melhor paciente é aquele que ele vem... Eu falo assim, os pacientes que eu mais gosto são aqueles que nunca fizeram procedimento nenhum. Porque eles vêm e eu vou moldar do jeitinho que eu gosto, que eu acho esteticamente bonito, né? Que eu acredito na parte de harmonização facial. Porque eu tenho recebido muitos pacientes, tá? Com frequência que a gente precisa tirar um pouquinho de preenchimento para que em outro momento a gente consiga reestruturar melhor essa face. Por que isso? Porque muitas das vezes entra naquele setor de o paciente escolheu botar mais boca, foi botando mais boca e aí foi perdendo a harmonia do rosto. Uma avaliação é feita de forma global. Não tem como a gente tratar só o lábio e deixar esse rosto bonito, né?
À medida que a gente trata mais a região do nosso rostinho, melhor vão ficando os nossos resultados. Então, aquele paciente que já passou por outros profissionais diversos e foi cada momento escolhendo um procedimento que ele desejava fazer, pensando no preço, no fim das contas, quando ele realmente decide cuidar da face dele de uma forma mais elegante, né? Mais respeitosa, ele vai ter que ter esse investimento de retirar esses procedimentos anteriores para que depois ele venha refazer. E como eu falei, tem sido cada vez mais comum, tá? A gente retirar preenchimento para depois vir cuidando novamente dessa face. Porque esse preenchimento pode ser deslocado, porque pode ser colocado em excesso, tá? Porque é um preenchimento que está inflamando, a gente não sabe exatamente, às vezes, qual produto que foi utilizado. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente escolhe o nosso profissional, né? Não é só olhar e falar assim, quero aquela boca. Não, tem muita coisa por detrás, que traz segurança aos nossos procedimentos, tá? Traz segurança aos nossos resultados, quando eles são levados em conta. Então, aquele paciente que ele escolhe por preço, ele tá deixando tudo isso de lado, inclusive a saúde dele. E possa ser que ele tenha um prejuízo muito maior no fim das contas. Eu falo, quando a gente pensa em saúde, em rosto, né, que é o nosso cartão de visita, a gente não tem que olhar o preço, a gente tem que olhar o valor disso pra nossa vida. Tem paciente que já realizou harmonização facial, gerenciamento do envelhecimento, que teve investimento alto, mas o resultado foi tão satisfatório que a gente não tem nem como mensurar o valor disso na vida dele. O valor de um homem que ele tem esse terço inferior muito deficiente, depois que ele consegue tratar isso, a autoestima dele é totalmente diferente. Aquela mulher que tinha aquele lábio muito fininho, que se incomodava muito com isso, que não conseguia nem passar batom. E à medida que a gente vai cuidando e tratando dessa face, desse região, né, do rosto como completo, a autoestima dela melhora tanto que ela se torna uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Então isso não tem preço, isso tem valor agregado, tá? E os pacientes que eles pensam, às vezes eles acabam, né, cometendo o erro de escolher pelo preço, ele deixa tudo isso de lado. E esse é um erro muito comum também ainda, tá? De que acontecer. E, para fecharmos com chave de ouro, um dos erros que é... Eu não vou falar que a ordem foi de trás pra frente, não, tá? Porque muita coisa aqui acontece muito mesmo. É aquele paciente que ele já realizou o seu procedimento, que ele já fez o seu full face, e ele acha que quando ele vai vir pra manutenção, ele tem que partir do zero. Né? O paciente que já fez esse procedimento tem sempre essa dúvida. Doutora, quando eu fizer manutenção, vou ter que fazer tudo de novo? Não. A gente sabe, né? O preenchimento que eu utilizo é com base em ácido hialurônico, ele é reabsorvido pelo nosso corpo. Mas esse preenchimento, ele nunca é consumido 100% das vezes. E todas as vezes que esse paciente ele retorna para manutenção, a gente consegue refinar ainda mais o resultado dele e utilizando a quantidade menor de produto. Desde que a gente esteja tratando das mesmas áreas, né? Porque às vezes o paciente, quando ele retorna, ele quer tratar agora novas áreas do rostinho e aí a gente vai, às vezes, mudar um pouquinho mais de produto. Mas na grande maioria dos casos, se a gente for tratar as mesmas regiões, quando esse paciente retorna para fazer a manutenção, ele não vai precisar fazer tudo de novo, tá? São ajustes finos que a gente vai entregar, sabendo que o resultado fica cada vez melhor. Olha só o caso dessa paciente. Olha que lindo que ficou esse perfil. Essa paciente, essas duas fotos, tem um intervalo de 1 ano. Essa paciente veio para mim ano passado, né? A gente realizou todos os cuidados da face dela, a gente fez a projeção desse queixinho e estruturou essa mandíbula. Mas aquilo que a gente falou, que eu falei para vocês na estante, tem regiões que ela tem um limite de preenchimento para receber, né? Então, no ano passado, quando ela veio pela primeira vez para fazer esse tratamento comigo, a gente utilizou quase 5 ml nesse queixinho dela. Essa mandíbula a gente gastou uns 3 ml também para estruturar. Ficou lindíssimo esse caso, né? E aí, foi a primeira etapa do nosso tratamento, tá certo? Esse ano, quando ela retornou, já que sentindo, né, já era no momento ideal da gente fazer a manutenção desses cuidados dela, já foi o segundo momento. Ou seja, nesse segundo momento eu vou conseguir entregar uma estrutura muito melhor, um contorno muito mais bem definido, um queixo muito bem projetado, tá? Uma face muito mais alinhada do que da primeira vez. E gastando ainda uma quantidade menor de produto. Por quê? Porque foi uma manutenção.
À medida que esse paciente vai envelhecendo, às vezes vai aparecendo novas regiões que precisam ser tratadas e aí realmente vai demandar um pouco mais. Mas na grande maioria dos casos não. A manutenção é pra gente manter os nossos resultados. Tem aqueles que perguntam, não. Então, pra que faz manutenção? Pra que você não perca o seu resultado. A manutenção existe exatamente pra isso. A harmonização não vai embora, né? Tem alguns pacientes, cada paciente vai ter a sua necessidade de manutenção diferente. Mas quando a gente realiza essa manutenção, a gente fica cada vez mais bonito, mais jovem, sem perder os nossos resultados. Porque tem gente que a gente vê na rua que demora muito pra fazer manutenção, que você fala logo, aquele preenchimento ali já foi consumido. Porque o resultado já perdeu, né, um tanto do efeito. E não é isso que a gente quer. A manutenção existe pra gente refinar algumas etapas e pra manter o nosso resultado sempre elegante, bonito, sabendo que a gente nunca vai fazer tudo de novo, né? A primeira etapa é a construção, é o pilar de construção. Depois, as outras etapas vão vir como refino, tá? Então, não fique com medo da manutenção. A manutenção é indispensável pra gente manter os nossos resultados bonitos por muito mais tempo. Tá certo? Então, eu quis trazer pra vocês hoje esses 5 principais erros que eu vejo muitas pessoas, né, cometendo, que eu desejo, né, que meus pacientes não cometam, que eu estou antecipando e trazendo essa consciência para que a gente entenda, né, que quando a gente já tem esse conhecimento, a gente erra menos, né, a gente cuida melhor do nosso rostinho e a gente antecipa os nossos cuidados, porque todo resultado elegante, ele demora tempo, ele demora investimento, né? E quanto mais cedo a gente consegue começar a cuidar da nossa face, melhor fica. Tanto o nosso envelhecimento e melhor fica os nossos resultados. Quando a gente faz de forma preventiva, é sempre melhor do que quando a gente espera acontecer aquele envelhecimento mais intenso para daí cuidar. Então, foi isso que eu quis trazer um pouquinho pra vocês hoje, tá certo? Trazendo novamente, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma informação sobre cuidados com a face, sobre harmonização facial, tá? Essa live vai ficar salva aqui no perfil. Ou se você quiser saber, marcar a sua avaliação, atendo aqui em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então, a gente está aqui disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, esclarecer da medida que for possível, tá? Por WhatsApp, marca a sua avaliação, vem que a gente vai explicar tudo da melhor forma possível para vocês. Top demais esse resultado ficou, né? Tá certo? Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, fazendo live, trazendo um pouquinho do conhecimento da harmonização facial, desmistificando, né, alguns mitos que a gente vê, para que vocês tenham sempre um pouquinho mais de consciência na hora de escolher o profissional que vai realizar esses procedimentos e, né, quando que você vai tomar esse passo de cuidado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Beijo!